Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar o nosso livro 2 de Geografia. Então, abram o livro de vocês na página 4 e vamos iniciar a nossa aula. Então, gente, a aula de hoje vai ser um pouco diferente. Irei explicar para vocês sobre o assunto através desse vídeo com slides. Aqui a gente tem o capítulo 6, Por Dentro da Terra, aí na página 4 do livro de vocês, que será a primeira parte desse capítulo. Então, como vocês já sabem, já vimos isso, o mundo muda o tempo todo, dia e noite. Em um período chove, em outro não. Há constantes alterações na paisagem, seja por ação da natureza ou ação dos seres humanos. Os eventos no interior da Terra, eles causam a formação de montanhas, terremotos, erupções vulcânicas, e neste capítulo a gente vai ver exatamente isso. A primeira parte é a Pangeia e sua fragmentação. A Terra, como eu já falei, é formada por diferentes camadas. A gente viu isso em outro capítulo. E essas camadas são um resultado da maneira como o planeta se formou. A camada mais superficial é a crosta, ou também chamada de litosfera. Abaixo dela está o manto, que tem uma temperatura muito alta e é pastosa. Mais próximo do núcleo da Terra, a gente vai ter temperaturas cada vez mais elevadas. E mais próximo da crosta é temperaturas menos elevadas. É onde ocorrerá um fenômeno chamado de astenosfera, que é a transferência de calor ocasionada pelo movimento do magma em correntes chamadas de convecção, que arrastam a litosfera, causando deslizamentos. Temos aqui um exemplo do nosso interior da Terra. Como vocês podem ver pela ordem de fora para dentro, a gente tem a litosfera, o manto e o núcleo. Mas vamos entender um pouco sobre isso. Observem aqui à direita que a gente tem um processo chamado de astenosfera, que é esse movimento que o magma faz dentro do manto e que causará, como eu já falei, um deslizamento da crosta. A litosfera, como podemos perceber, ela é fragmentada, formada por placas tectônicas que estão em constante movimento, ou seja, elas estão em cima do magma e por causa desse movimento da astenosfera, as placas estão em constante movimento também. Mas quando surgiu essa teoria das placas tectônicas? Primeiro, a gente vai voltar a 1912 para falar da teoria da deriva continental, que foi elaborada pelo alemão Alfred Wegener. Ele dizia que os continentes eram formados a partir de um único bloco, chamado de Pangeia. E isso pôde ser comprovado cientificamente porque há semelhanças de encaixe entre a costa ocidental da África e a costa oriental da América do Sul. Além disso, há também fósseis vegetais e animais semelhantes em ambos os continentes, e isso seria impossível caso fossem separados. Na época, havia uma relutância à ideia de Wegener. Somente em 1940, ou seja, 10 anos após a sua morte, essa ideia foi validada. Vejam na imagem abaixo como que era a Pangeia, esse único bloco continental. Segundo a teoria de Wegener, cerca de 225 milhões de anos atrás havia um único bloco chamado de Pangeia. Da mesma forma, existia apenas um oceano, que era chamado de Pantalassa. A primeira divisão ocorreu aproximadamente 200 milhões de anos atrás, quando a Pangeia dividiu-se primeiramente em dois continentes, chamados Laurásia e Gondwana. No decorrer dos anos, esses dois blocos começaram a se fragmentar em partes menores e a se separar, formando os continentes e os oceanos existentes hoje. Mas como que se dava esse deslocamento? Surgiu então, em 1960, a teoria da tectônica de placas, que foi elaborada pelo geólogo norte-americano Harry Hess. A litosfera era dividida em grandes blocos ou placas, que estão em constante deslocamento. Isso explica as grandes falhas, as cadeias de montanhas e a formação dos oceanos. Por exemplo, o Oceano Atlântico surgiu do desprendimento, ou seja, do afastamento das placas sul-americana e africana. Isso mais ou menos há cerca de 140 milhões de anos atrás. Vejamos aqui mais ou menos como se deu a formação do Oceano Atlântico. Veja que havia uma fusão parcial. Depois ocorreu um processo de injeção de magmas básico e a crosta foi se separando. As plataformas continentais se separaram e no meio delas, devido à presença de magma, foi se formando uma cadeia montanhosa, que é chamada de dorsal meso-oceânica. E quais são os movimentos das placas tectônicas? As pesquisas que comprovaram o deslocamento das placas validaram então o pensamento de Wegener e de Hess. Os principais movimentos das placas tectônicas são convergentes, quando há
quando há um choque entre elas, divergentes quando ocorre um afastamento entre elas e conservativos quando se deslocam lateralmente. Vejamos, nessa primeira imagem, à esquerda a gente tem aí as fronteiras convergentes, ou seja, elas estão se chocando entre si. Na segunda imagem, iremos ter as fronteiras de conversão. Aqui está, gente, obviamente, em espanhol, por isso que está com nomes diferentes. E na terceira imagem, a gente vai ter as fronteiras divergentes. Então, temos aí alguns exemplos desses tipos de movimentos de placas. Vejamos aqui o mapa com as placas tectônicas demonstradas. Então, esses movimentos eles resultam das forças internas e provocam fenômenos como abalos sísmicos e atividades vulcânicas. Quais são as principais placas? Vejamos, temos a Sul-Americana, que é onde o Brasil fica. O Brasil fica no centro da placa sul-americana e por isso não sofre diretamente com nenhum desses tipos de fenômenos. Existe a placa norte-americana, que se desloca horizontalmente em relação ao Pacífico, e isso causa terremotos e falhas geológicas, como o exemplo aqui da falha de San Andreas, na Califórnia. Podem observar aqui na parte de baixo do mapa, vocês observem a San Andreas Fault, que é a falha de San Andreas. E na imagem à direita vocês podem observar ela vista de cima. Temos a placa africana, que se afasta continuamente da sul-americana, e essa ascensão do magma possibilita o surgimento de montanhas no fundo do oceano, como a gente viu anteriormente. Tem a placa arábica, que é formada pela Península Arábica e parte do Oriente Médio, que se choca com a placa euroasiática, causando terremotos na região da Turquia e do Irã. Temos a placa indo-australiana, que abrange a Índia, Austrália, Nova Zelândia e Oceano Índico. A placa Antártida, que surgiu há 200 milhões de anos, com a formação da Gondwana e após os choques dividiu-se. A placa das Filipinas, que é onde concentra metade dos vulcões ativos do planeta e que constantemente se choca com a placa euroasiática, criando terremotos e erupções na região. A placa euroasiática, que ao se chocar com a indo-australiana, criou a Cordilheira do Himalaia, que é onde fica o Monte Everest. A placa do Pacífico, que fica no Oceano Pacífico. A placa de Nazca, que fica no leste do Pacífico e desliza para baixo da Sul-Americana, formando um movimento de subducção, que veremos adiante sobre ele, formando vulcões e a Cordilheira dos Andes. Temos também a placa dos Cocos, que é um desprendimento da placa do Pacífico, que também é uma região onde há vulcões e terremotos na América Central, e a placa do Caribe, que, ao se encontrar com a Sul-Americana, formou pequenas ilhas. Vejamos aqui esse movimento de subducção da placa de Nazca. Observem, a gente tem aqui a crosta oceânica, o Oceano Pacífico, a fossa do Peru e Chile, a gente tem a Cordilheira dos Andes, vulcão, crosta continental, aí temos aqui a placa sul-americana, e essa placa de Nazca, ela forma subducção, ou seja, ela se encontra com a placa sul-americana e ela desliza para baixo da placa sul-americana. E esse deslize vai proporcionar o surgimento dessas cadeias de montanhas e vulcões, entendido? Então, para casa, vocês irão fazer as atividades do livro didático da página 20 e 21, enquanto que do livro suplementar irão responder as questões de 1 a 8. Belezinha, gente? Tenham um ótimo dia, bons estudos e até a próxima.